Olá pessoal, quero mostrar para vocês hoje um processo de registro de imagens. Na realidade é um georreferenciamento, tá? Em que você usa uma imagem como referência e usa essa imagem para então ajustar, digamos assim, as coordenadas de uma outra imagem. Então, para exercitar isso, né, isso na cartografia a gente chama de registro de imagens. Então, para ilustrar esse processo, eu tenho aqui um projeto aberto no ArcGIS Pro. Tá? Eu vou usar para esse exercício uma imagem Landsat, que eu vou assumir como referência, e uma imagem Cibers 2, que eu vou então querer registrar. Então, para mostrar, para exemplificar melhor para vocês o problema, deixa eu carregar aqui a imagem para vocês verificarem. Então, eu tenho aqui uma imagem Landsat, tá? Essa aqui é uma Landsat 7. Essa imagem, ela é de 2001, tá? Da região de Brasília. Então, quando eu carrego aqui, ela vai já... aqui eu tenho o Distrito Federal, né? Então, aqui eu tenho uma boa parte representada aqui nessa imagem, tá? Se eu desligar aqui, eu tô vendo o Lago Paranoá, né? Aqui é o Parque Nacional. Então, eu tenho aqui a Landsat. Quando eu verifico nas propriedades dessa imagem o sistema de referência, eu vejo que ela está no Datum WGS 84, projetado no plano usando a projeção TM, e aqui em Brasília, né, é o Fuso 23 Sul. Bom, quando eu abro a imagem Cibers, olha só, eu tenho, se eu consultar, eu vejo, obviamente, que ela já se sobrepõe, tá? Aqui a imagem Landsat, ela não está mostrando uma borda em preto, aqui a imagem Cibers está, mas isso aqui não é questão de simbologia, a gente pode alterar isso, tá? É só alterar aqui nas propriedades da imagem. Mas antes disso, eu queria mostrar para vocês o seguinte. Aqui em propriedades, se eu olhar o sistema de referência, ela também está em WGS 84 e na projeção TM23 Sul. Então, só que uma coisa interessante é que se nós observarmos, deixa eu só ver se eu... Display background, deixa eu tirar isso aqui, ó, para tirar o fundo, tá? O fundo preto aqui da imagem Cibers. Se eu observar, eu tenho aqui elas representando uma porção bem comum, né, do Distrito Federal. Eu vou dar um zoom para mostrar para vocês, olha só. Então aqui a gente está vendo a imagem Landsat, a Cibers está desligada. Quando eu ligo, eu vejo que tem uma espécie de, ó, ligar e desligar, ó, espécie de deslocamento, né? Então, embora elas estejam no mesmo sistema de coordenadas, cada sistema, né, cada sensor, né, embarcado na plataforma Cibers, na plataforma Landsat, tem uma certa precisão, né, no posicionamento. Então, ela não está, digamos assim, encaixando perfeitamente uma imagem em relação a outra, tá vendo? Ó? Eu tenho uma espécie de deslocamento. Isso, para a gente ajustar, a gente faz o que a gente chama de registro de imagens. A gente não chama de georreferenciamento porque, na verdade, as duas imagens já estão referenciadas, né? Estão em WGS 74, TM23 Sul. A gente chama de registro quando você tem uma imagem que você vai assumir como seria a sua imagem correta, né? Então, nesse caso, vamos assumir que o sistema Landsat seja melhor e que a gente tenha ali um posicionamento melhor, tá? A gente leu lá nas configurações do sistema e vimos que a precisão aqui é melhor que essa. Então, nós vamos assumir que o Landsat é o melhor, tá? Para esse caso aqui. É um exercício lúdico, tá, pessoal? Então, nós vamos, de certa forma, corrigir a imagem Cibers. Então, nós vamos, de certa forma, aplicar uma correção a essas coordenadas. Isso a gente chama de registro. E eu queria mostrar para vocês como nós fazemos isso aqui dentro do ArcGIS Pro. Bom, então a imagem que nós queremos mexer é a imagem Cibers, certo? Então, nós vamos marcá-la aqui. Então, quando a gente marca... seleciona aqui, nós vamos em Imagery e temos Georeference aqui, tá vendo essa opção? Então, vou iniciar o georreferenciamento. De novo, embora isso aqui é uma técnica na cartografia que a gente chama de registro de imagens, aqui ele nada mais é do que um georreferenciamento em termos práticos, né? Porque você está mexendo com coordenadas aqui. Então, eu vou clicar aqui em georreferenciamento para ele habilitar essas opções para mim. Então, na imagem que eu quero alterar, eu preciso marcar os pontos, tá? Então, neste caso, vamos avaliar aqui, olha só. Eu vou desligar aqui a imagem Landsat, tá?
Eu vou só olhar a imagem Sibers. Então, a gente precisa, de certa forma... Aqui eu tenho uma diferença radiométrica, tá, pessoal? Isso aqui é questão do sensor. Eu tenho aqui a possibilidade de até alterar, tá, a composição de bandas. Eu posso trabalhar com 432 aqui, pra gente ver melhor aqui, né? Destacando melhor a vegetação, segregando em relação aos corpos d'água, a mancha urbana, né? E também posso fazer a mesma coisa aqui no Landsat, tá, ó. Eu vou desligar aqui. Podemos trabalhar aqui ou até com outra composição, 654, tá? O 652, tá? Para outra composição colorida. Então aqui eu tenho duas composições falsa cor, tá? Só pra gente ajustar, ficar melhor para visualização. Eu vou só desligar aqui para não pesar o ArcGIS. Então, aqui na imagem Sibers, desculpa. Eu preciso definir 5 pontos, pelo menos, para a gente aplicar. 3, na verdade, ele já, como a gente viu nos vídeos anteriores, 3 já é o suficiente para a equação de primeiro grau. Mas vamos pegar aqui 5 pontos, 6 pontos, bem distribuídos, para que a gente possa fazer o registro, tá? Então, o ponto que eu vou pegar tem que ser pontos que eu não conheço as coordenadas, então tem que ser pontos bem identificados, né, nas imagens. Então, eu tenho que procurar o que aparece aqui, que também aparece aqui, né, que é a da Landsat. Então, por exemplo, encontro de rodovias, culturas bem definidas, né, que apareçam nas duas imagens, alguma feição urbana. Essas são geralmente pontos que a gente trabalha, tá? Então, por exemplo, ó, aqui embaixo, olha, eu tenho algumas feições, tá? Que provavelmente isso aqui é algo relacionado a alguma estação de tratamento, alguma coisa que também aparece aqui, tá vendo? Ó? Então, eu vou marcar aqui na imagem Sibers, ó, tem que tomar bastante cuidado. Então, essa é a imagem que eu quero corrigir. Então, é nela que eu marco os pontos, tá? Então, eu vou aqui, ó, Add Control Points, tá? Então, eu vou dar mais um aqui, olha. Por exemplo, eu vou pegar esse canto aqui, ó, tá? Vou marcar esse ponto, tá? Então, esse é o ponto que eu peguei. Agora, eu preciso dizer aonde que é o verdadeiro valor, qual é o verdadeiro valor dele. Então, no vídeo anterior, eu mostrava para vocês que você clicava com o botão direito e colocava os pontos aqui, né? Só que a gente não tem, então o que a gente faz? A gente pode usar uma outra forma, que é o quê? Eu vou desabilitar essa imagem e vou dizer, olha, nessa imagem de referência, esse ponto, na verdade, ele é aqui, ó. Tá? Então, marquei o primeiro ponto. Peguei o primeiro ponto, tá? Esse ponto aqui, ó, a gente trabalhou, tá bom? Quando eu ligo a minha imagem Landsat, olha só, eu vejo que é bem no finalzinho do Landsat, então não tem como eu pegar pontos mais abaixo aqui na Sibers, tá? Agora eu vou pegar um outro ponto, então vou lá, andando na imagem, vou procurar uma outra área bem, posso vir aqui em Map, né, pegar o Explorer e andando aqui, ó, vou procurar uma outra área. Então vamos ver se essa área que aparece também com detalhes, olha, ela aparece, tá vendo, ó? Então, eu vou marcar, por exemplo, esse ponto aqui, ó. Então, aqui eu venho em Imagery, a imagem que eu quero, adicionar, né, Georeference, de Control Points. Então, eu vou pegar esse ponto aqui, tá? Vou desabilitar o Sibers, ó, e aqui, ó, no Landsat, ó, esse ponto é aqui, ó. Peguei o segundo ponto e vou fazendo isso. Vou habilitar outro, ó, então eu peguei um bem aqui embaixo, um bem aqui em cima. Então, agora eu vou procurar, por exemplo, uma outra feição. Tá? Aqui eu vou pegar outro ponto, tá? Ó. Então, vou pegar essa região aqui, ó. Esse cantinho aqui, vou desabilitar o Sibers, ó, aqui ele tá bem próximo, vou falar que ele é aqui. Então, se eu clicar aqui no painel, né, de pontos, ó, eu vejo que o erro ainda tá 0 porque ele precisa de 3 pontos. Se eu colocar mais um ponto, eu vou começar a ver o erro já, tá? Então, eu tenho aqui, ó, 3 pontos, vamos pegar algum ponto aqui nessa região de baixo, ver se a gente acha algum ponto aqui interessante. E aí, vamos avaliando, tá? Tem situações que é mais complicado definir os pontos, tá? Então, você tem que ir navegando aqui pela imagem, tá? Vamos ver algum ponto, talvez esse cruzamento aqui, vamos ver se aparece aqui na Sibers. Isso, ó, então vou pegar esse ponto aqui, vou desligar o Sibers, ó, praticamente é aqui, né, tá bem próximo, tá? Bom, então aqui, olha só, ele já começou a mostrar um erro, tá? Então, o que é legal aqui, pessoal? Com essa quantidade aqui, olha, eu já poderia referenciar,
tá? Poderia pegar mais? Poderia, tá? Vou, por exemplo, pegar, vamos ver aqui, uma outra região que a gente possa trabalhar. Essa região aqui, ó, ela também aparece aqui, tá vendo, ó? Então, vou pegar esse cantinho aqui. Parece que tá bem correto já, né? Então, o erro aqui subiu para 9, né? Claro que quanto mais a gente vai colocando, mais erros ele vai gerando, né? Porque ele vai ajustando melhor, obviamente. Então, a gente poderia fazer aí, colocar mais pontos, tá? Você poderia ver, ó, esse aqui também aparece, aqui já tá difícil, tá vendo? Nessa resolução já tá difícil de ver essa via. Mas aqui, por exemplo, ó, aqui também já tá mais difícil, né? Bom, isso começou para ilustrar para vocês. Eu só queria mostrar que nós pegamos esse conjunto aí de 5 pontos. Bom, vamos avaliar, né? Vamos ver se isso aqui funciona ou não. Bem, ó, se nós olharmos aqui, ó, a imagem Landsat, como todos nós sabemos, ela tem uma resolução de 30 metros aqui, tá? Landsat 7 aqui. A imagem CBERS, aqui é um CBERS 2, a resolução espacial dela aqui Raster Information é de 20 metros, né? CBERS 2, 20 metros. Então, pense comigo, olha só, 20 metros é o tamanho de um pixel. Aqui nós estamos errando no total, no médio, 9 metros, né? Porque tá menos de um pixel aqui, tá vendo? Ó? Então, e nenhum ponto foi 20, né? O tamanho nenhum foi o valor, por exemplo, de 20 metros. Por quê? Todos foram abaixo de 20, tá vendo? Ó? Então, esse conjunto tá ótimo, a gente poderia partir dessa maneira, tá? Então, se nós entendermos que a resolução espacial, ela pode ser um fator, então a gente não está errando nenhum pixel, né? Se você pensar, o erro médio aqui está abaixo de um pixel, porque um pixel na imagem CBERS, que é o que eu estou corrigindo, é 20 metros. Então, se eu estou satisfeita com esse erro, né? Se eu quisesse, de repente, não, esse ponto aqui estourou, por exemplo, deu, sei lá, 50. Você pode desabilitar esse ponto, tá? Ele recalcula para você o erro, tá vendo? Ó? Ou você pode até excluir ele. Então, você marca a linha e pede para excluir o ponto, tá? Mas se você falar, não, esse ponto é interessante, eu vou manter. Feito isso, então, se você entender que os valores estão adequados, você vai salvar esses pontos, que é algo que é interessante, tá? Então, você vai lá, pede para ele salvar. Então, aqui pontos de controle, né? Então, salvar, ele vai gerar para você aqui um arquivo TXT, onde você pediu para ele salvar aqui, ó. Tá? Então, ele está pegando a coordenada de tela e a coordenada que você marcou para ele, tá? Que no caso aqui você foi indicando, né? Você não digitou. Você pode pedir para ele gerar um relatório, que isso é muito importante, tá? Então, ele vai mostrar que transformação, quem que você está já referenciando, tá vendo? A imagem CBERS. Qual transformação? Então, no caso de primeiro grau, quantos pontos? 5. Qual o erro? 9. E qual o erro por ponto, tá? Então, o erro aqui residual, tá? E o erro por componente. Então, veja que isso aqui é muito importante porque vai condicionar você a prosseguir ou não o seu trabalho, tá? Então, neste caso aqui, vamos imaginar que para nós está interessante. Está mesmo, né? Menos de um pixel. Então, você pode salvar em cima dessa imagem ou você pode criar um novo arquivo, que é o que eu recomendo. Então, você vem aqui, Save as New, tá? Ele vai abrir aqui a opção de exportar. Veja que ele já leu o sistema de coordenadas, está dizendo que vai ser em TIFF e que ele não vai aplicar nenhuma compressão, que é o que é importante, tá? Ó, e que está em 8 bits unsigned, né? Ou seja, não tem nenhum pixel negativo. Então, você vai clicar em exportar, ele vai abrir para você o arquivo aqui, ó, tá? Então, eu vou desligar essa aqui de baixo, eu vou fechar o georreferenciamento, tá? Então, eu tenho aqui essa imagem que é a georreferenciada. Veja que ela apareceu aqui para mim também com aquela borda preta. Eu posso aqui vir em Max e pedir para ele não mostrar. Então, agora, se eu ligar a imagem Landsat, eu vou ver que elas não têm mais aquele deslocamento, ó. Lembra que eu dei um zoom mais ou menos nessa região? Olha só, ó. Essa aqui é a imagem registrada, tá vendo, ó? Olha a anterior, ó. Ela tem um deslocamento, né? Então, essa é a imagem que eu deveria entender, que é a imagem que eu deveria usar. Tanto é que aqui, ó, se eu olhar a rodovia, ó, tá vendo, ó? Eu tenho uma
uma sequência aqui, né? Elas estão bem coerentes, né? A anterior, ó, eu tinha, olha lá, um deslocamento aqui, né? Ó, eu tinha um deslocamento, ó. Era pequeno, mas ainda assim a gente vê que tem uma diferença, tá? Então, claro que isso aqui que nós fizemos, quando que ele vai ajustar cada vez melhor? Quanto menos eu errar naqueles pontos, tá? Então, aqui eu tenho o registro. O registro, ele é uma função muito interessante quando, por exemplo, você trabalha ou com imagens de diferentes sensores, como é o exercício aqui, ou mesmo com imagens coletadas em diferentes datas que podem ali apresentar um deslocamento. É claro que as imagens recentes, né, as plataformas estão cada vez melhores, então isso acaba sendo desnecessário muitas vezes. Mas em outras vezes não, como é o caso que eu mostrei aqui para vocês, tá bom? Então, pessoal, baixem outras imagens de outras regiões e testem, tá? Esse processo que é um processo muito útil no sensoriamento remoto, tá bom? Espero que vocês tenham gostado e até a próxima.